essa é a nossa lição de hoje. Vamos estudar sobre a lição 4, de 24 de julho de 2022. O nosso assunto, vamos tratar sobre a sutileza. Tá? Esse é o assunto que todas as lições tratam. E hoje vamos tratar sobre a sutileza da normatização do divórcio. Então é um assunto polêmico, é um assunto que chama muito a atenção, é um assunto que está vindo muito à tona, importante para ser estudado. Então convido você para compartilhar este vídeo para o máximo de pessoas possíveis que você possa ter nas suas redes sociais, porque é um assunto muito importante sobre essa questão do divórcio. Então, hoje o assunto é a sutileza da normatização do divórcio. Bom, e o texto áureo se encontra em Mateus, capítulo 19, versículo 6, que nos diz assim, o texto áureo: assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então, o texto áureo aqui já focaliza aqui que não são dois. Deus já está olhando para o homem, para a esposa, e já dizendo que é homem, é mulher, né? Os dois são uma só carne, e já está dizendo aqui que que não existe aqui espaço para divórcio quando Deus une. Por isso que a verdade prática já é direta na resolução da disciplina, quando ela diz assim: o padrão bíblico para o casamento é que ele seja heterossexual, monogâmico e também indissolúvel. Então, esse é o padrão bíblico para o casamento bíblico. Então, nosso assunto aqui hoje é tratar o assunto com parâmetros bíblicos dentro do conceito bíblico e entender um pouquinho o texto de Mateus capítulo 19 e estudarmos esse assunto para facilitar a nossa compreensão e assim desenvolvermos melhor a Escritura Sagrada para o bom desenvolvimento do reino de Deus. Tá bom? Então, a leitura diária de segunda-feira foi em Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28, 2, 22 e 25, que nos diz: a natureza do casamento é monogâmica e vitalícia. A leitura de terça-feira foi em Mateus 19, 4 e 6, que nos diz a indissolubilidade do casamento. Tá bom? Não tem como existir. Mateus, quarta, Malaquias 2:5, 2:15, o aspecto moral do divórcio. Na quinta-feira, ainda Malaquias capítulo 2:16, que diz: Deus odeia o divórcio. Deus odeia o divórcio. Na sexta-feira, Deuteronômio 24, que nós iremos tratar aqui, 24, 1 a 4, que diz que o divórcio como permissão no Antigo Testamento, não como mandamento. E no sábado, Mateus 5, 32 e 1 Coríntios 7, 10, 11. E vamos tratar um pouco sobre a questão, as cláusulas de exceção no divórcio segundo o Novo Testamento. Então, esses são as leituras diárias para os alunos. Bom, agora vamos para a nossa leitura bíblica em classe, que se encontra em Mateus capítulo 19, versículo 1 a 9. Esse texto ele é muito importante, porque esses textos aqui, porque é exatamente os textos
que se alguém quiser entender algo sobre divórcio, o que Jesus pensa, qual é a interpretação de Jesus sobre Gênesis, sobre a criação, e a interpretação de Jesus sobre a lei, e a interpretação de Jesus sobre a lei, exatamente, sobre o Torá, sobre a lei de Moisés. Então, esses versículos de Mateus nos dão subsídio teológico, histórico, pensamento de Cristo, do momento que ele vivia, daquele plano, daquele fundo histórico, para entendermos a visão de Cristo sobre o divórcio até hoje. Então, para você que tem dificuldade sobre esse entendimento, esses textos são muito importantes. Bom, nos diz assim: aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Galiléia. Esses confins aqui as fronteiras, tá? As fronteiras da Judéia e do Jordão. E seguiram-no muitas gentes, e ele as curou ali. Então, para você ver como que é, muitos seguiam e ele curava. As multidões confiavam em Jesus, acreditavam em Jesus, as multidões que queriam milagres, tá vendo? Você vê por aqui, muita gente seguia, só que também os fariseus iam também até Jesus, sempre tentando Jesus. O versículo 3 já nos mostra essa visão. Então, chegando ao pé dele, os fariseus, né, tentando. Então, sempre tinha os fariseus tentando e dizendo-lhe. Aí entra essa pergunta: é lícito um homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Então, imagina só, os fariseus aqui não foram brincadeira não, porque enquanto vinham pessoas querendo cura, querendo milagre, querendo salvação, recebendo milagres, chegava uma outra turma, nessa classe aqui dos fariseus, não foi brincadeira não, em meio à multidão, eles fazem uma pergunta como essa: é lícito um homem repudiar sua mulher? Então imagina só, então ele já pega a polêmica que já está existindo na época, porque existia duas escolas de interpretação rabínica naquela época, e já existia um problema sobre essa questão, sobre a interpretação da lei de Moisés. Então, uns interpretavam que uns podiam dar carta de divórcio por qualquer coisa, se não gostasse da mulher, se dormisse com a mulher e ela amanhecesse feia, dava carta de divórcio. Outros, a mesma linha decidia que se o homem amanhecesse e dissesse assim: olha, não quero mais você, e dava repudiava a mulher, então repudiava por qualquer coisa, enfim. Então essa linha, e tinha a outra linha que já só dava o repúdio, ou só dava a carta de divórcio por intermédio de traição, tá bom? Então, por adultério, por algum problema sexual. Então tinha essas duas linhas de pensamento. E nesse mesmo período, eles não foram brincadeira não com essa pergunta: é lícito o homem repudiar sua mulher? Eles estavam aqui, nesse versículo 3, tentando prendê-lo, tentando nessa questão do divórcio e de um novo casamento, eles estavam querendo trazer memória ou fazer o que aconteceu com João Batista, com Herodes. E exatamente foi um problema ilícito no casamento. Então, imagina só, com Herodes, com Herodiana. Então, nesse exato momento, que foi nesse período, e ainda mais na jurisdição de Herodes, onde ele estava, se eles confrontassem Jesus, assim, no meio da multidão, colocassem eles contra Herodes e contra a lei de Moisés, acabou. Então, era saber a opinião exatamente para prendê-lo ou matar. Então, essa questão
primordial em Israel, no momento, era um momento difícil. Até hoje, quando se fala em divórcio, é muito difícil, né? Então, tem as pessoas mais tradicionais, tem outras mais abertas. Até hoje, existe dificuldade de interpretação, etc. Você que quer aprender a palavra de Deus nesse momento que nós estamos vivendo, então nós temos um curso especial para você, um curso avançado para você estudar. Você que deseja mais informações ou estudar teologia comigo, que vai te direcionar para o nosso site Teologia ao Alcance de Todos, que é esse aqui, que está aqui, vai te direcionar para esse site aqui. Aqui você vai entrar na plataforma Central do Aluno. Na Central do Aluno, você vai no primeiro módulo que tem lá, que é o módulo para alunos iniciantes ou alunos e visitantes. Quem está visitando, clique lá que você tenha lá acesso ao primeiro módulo. Você vai ver como funciona todo o nosso primeiro módulo, que também é gratuito para você começar e já sentir um gosto de entender mais a palavra de Deus. Quero poder ajudar você a entender mais a palavra de Deus. Muito obrigado, Deus te abençoe e te espero lá. Mais informações, acesse já teologiaalcancetodos.com.br. CETAT, Seminário de Teologia ao Alcance de Todos, transformando pessoas simples em extraordinário. Espero você. Tá, então não foi fácil. Então, no versículo 4, ainda olha o que ele diz. Ainda eles não foram brincadeira com Jesus, não. Mas eu vejo Jesus aqui, gente, com um homem muito bem preparado. Ó, o versículo 4. Ele, Jesus, porém respondeu e disse-lhes: Não tendes lido, não tendes lido, que no princípio o Criador, quem é esse Criador? Deus, que no princípio o Criador, Deus, fez macho e fêmea. Automaticamente aqui, quando ele dá essa resposta, ele não fala de divórcio, mas ele destrói, assim, a teoria da evolução. Então, Jesus era realmente o Criador. Isso aqui, como Criador em João 1 e 3, mostra que ele estava presente e ali ele era realmente o Filho de Deus. Ele destrói, ele simplesmente, qualquer teoria ali, ele já vai e coloca, dá um checkmate. Espera ainda. Macho e fêmea. Vocês são mestres da lei, vocês são rabinos, mestres, mas vocês vêm para um debate, me faz uma pergunta dessa. Vocês não têm estudado as Escrituras? Vocês não têm lido? E o que eu acho lindo aqui, gente, permita-me, que nesse debate, ele não recorre nem a Moisés, nem Deuteronômio. Quando Moisés ali autoriza a carta de divórcio. Mas ele vai para Gênesis. Vocês não têm lido que no princípio Deus fez macho e fêmea. Então ele já trabalha a questão do princípio, que ele fez macho e fêmea. Então o princípio da criação do casamento é macho e fêmea. Então, automaticamente, ele dá uma resposta. Olha a resposta. Não tendes lido que no princípio do que Deus fez macho e fêmea? E no versículo 5 ele diz: portanto, olha só, deixará o homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Gente, Jesus aqui, eu fico assim admirado com a sabedoria de Jesus no diálogo, no debate com essas pessoas como Deus, como homem. Porque automaticamente Jesus fala da importância do casamento e ele ainda diz o seguinte, no início era macho e fêmea que Deus criou e nesse processo o homem tem que deixar pai e mãe, ele volta para Gênesis, né? E ele diz o seguinte, desculpa, e ele ainda diz assim, os dois, pai e mãe, pai e filho, mãe e filho, irmão com irmão, não é uma carne só.
O casamento é tão importante, ele dá uma ênfase tão grande ao importante, ao casamento, que só se tornam uma só carne quando se casa. Olha a importância. Versículo 6 nos diz assim, e quando eu falo importante, porque isso foi proclamado por Deus, o casamento. Aqui mostra, no versículo 5, que a instituição criada por Deus no casamento, né? E que é divino. Somente Deus, o Criador, fundador do casamento, criado por Deus, proclamado por Deus, Jesus aqui reforçando, ele torna a instituição tão importante, tão divina no diálogo com os fariseus. O versículo 6 diz-nos assim: assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, aí ele fecha aqui, ó, o que Deus uniu, não separe o homem. Deus olha para os homens, a sua esposa, não como dois, mas como um só. Deus junta o homem, junta a mulher, e dentro da visão do Criador, na criação do casamento, aqui não existe, na possibilidade divina do contrato de Deus, não tem autoridade na terra que possa dividir, separar o que Deus fez, que é a instituição do casamento. Aqui, Deus é o Criador, Deus é o soberano. Deus aqui, ele cria o casamento, ele cria essa instituição chamada casamento, e ele faz o quê? Automaticamente ele diz o seguinte: quando eu formei, eu criei, essa instituição foi formada por mim, criada por mim, reconhecida por mim, e o que eu uno, homem nenhum tem a autoridade, tem a autorização de separar, não, de excluir. Tá? Então, Deus juntou, não tem como separar um homem. Homem na terra não tem autoridade para isso. O versículo 7, olha o que ele fala. Disseram-lhe eles, quando Jesus dá uma resposta como eles ficam e voltam de novo a atacar. O versículo 7, os fariseus. Aí os fariseus dizem, disseram-lhe eles, então porque mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiar. Vocês viram a primeira pergunta, gente? A primeira pergunta, eles fazem, é lícito repudiar a sua mulher? Por qualquer motivo? Então Jesus já destrói assim, de uma forma clara, nem fala de divórcio, já comenta, faz todo um comentário que eu falei com vocês, volta, não fala nem de, ele não fala nem de Deuteronômio 24, 1 e 2, e vai direto em Gênesis, falando do princípio da criação, da valorização do casamento, da criação do eterno Deus. Só que aí, eles não satisfeitos fazem uma segunda pergunta mais capciosa ainda. Eu fico até observando, gente, você que é professor de escola dominical, eu tenho muitos alunos aqui que estudam comigo no curso, e alguns deles estudam alguma coisa e fazem cada pergunta capciosa, com segundas intenções, com duplo sentido, né, querendo ver até onde você vai, alunos em sala de aula, até mesmo amanhã, quando for domingo, na escola dominical, quando você estiver estudando, alguns alunos vão querer também aproveitar esse momento e dizer, olha, mas o casamento de A, de B, de C, esse não é o propósito de nós estarmos colocando o dedo ou menosprezando, ou então está falando sobre o divórcio de A, de B, de C. Não, nós estamos falando dentro do conceito bíblico, tá? Que isso pode acontecer e não vamos levar esse argumento na sala de aula, esse assunto, por outro caminho, porque pode acontecer de vir várias pessoas que já passaram até por essa experiência e vão fazer perguntas capciosas para você que está aqui me assistindo, para você que está estudando, e podem fazer essa pergunta capciosa para você. Tá?
Agora, eles não satisfeitos, eles fazem a segunda pergunta e diz assim: então, por que mandou Moisés lhe dar carta de divórcio? Ei, olha só, gente. Olha só. E repudiá-la. Isso aqui é muito sério, hein? A segunda, eles vêm com força e diz: então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Tá? Isso está escrito em Deuteronômio capítulo 24, quando Moisés autoriza, tá? Então, quando Moisés autoriza. Então, o conceito de divórcio não estava só na cultura, na cultura judaica, tá? Então, essa cultura, em outras culturas, sempre existiu, tá? Mas aqui não foi formado por Moisés, ele não decretou, ele não redigitou, ele não refez, ele autorizou, e nós vamos estudar aqui por quê, tá bom? Porque nesse momento ali, os rabinos, eles queriam pegar Jesus, né? Eles queriam de uma forma ou de outra atacar Jesus e pegar Jesus em alguma falha, né? Então, eles vão na primeira, não conseguem, agora vão na segunda. E por que Moisés agora manda fazer isso? Então, a primeira, ele faz a pergunta porque tenta acusar. Agora, a primeira, ele tenta jogar a pergunta para poder ver se atinge como Herodes. Agora, tenta jogar contra Moisés. E jogar contra Moisés aí já é uma covardia, né, gente? Que pergunta baixa, né? Então, aí o versículo, a pergunta é: então, por que mandou Moisés a carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhe ele, vamos ver aqui. Moisés. Por que Moisés autorizou? Aí Jesus dá a resposta. Olha, Jesus não falou em divórcio. Olha só. Moisés autorizou por causa da dureza do vosso coração. Aí ele vos permitiu repudiar vossa mulher. Aí ele diz uma coisa: mas no princípio, olha isso aqui, gente. Mas no princípio não foi assim. Olha, então ele volta já no início. Moisés, por causa da dureza do coração, então a dureza do coração, a falta do perdão, abriu essa lacuna para essa permissão. Por causa da dureza dos corações, pela falta de perdão, pela falta de querer resolver problemas. Eu trabalho há mais de 20 anos com família, eu ministro palestra para casais, para famílias, todo o Brasil, tenho viajado e conversado muito com pessoas, e hoje as pessoas estão divorciando por nada, estão separando por nada, porque não entendem, na realidade, gente, o conceito do casamento. Nós não estamos mais discutindo divórcio do que casamento. Então as pessoas estão separando mais, separando cada vez mais, chega a mais de 50%, e as pessoas estão esquecendo de uma coisa, de entender o princípio do casamento, o propósito do casamento. A juventude de hoje precisa entender o propósito do casamento. Não é qualquer briga vai e separa. Se fosse assim, eu já tinha me separado por todas as brigas. Não existe casamento perfeito, existe casamento feliz. Tá? Então, agora quando o divórcio é uma ruptura que quebra esse elo do Criador. Porque o divórcio ele acontece por causa da dureza do coração. E essa dureza do coração é exatamente a falta, uma das coisas é a falta de perdão, a falta de resolver os problemas. E eu digo para vocês, mais de 50%, mais de 70% das pessoas que divorciam chegam à lei, chegam na justiça, brigam, depois de 10 anos, descobrem que tomaram a decisão errada. Que o segundo casamento é pior do que o primeiro, ou é mais difícil do que o primeiro.
vão se encontrar com as mesmas dificuldades que tinham no primeiro e não foi resolvido, não foi perdoado, não foi conversado, não foi dialogado. Todo mundo é igual dentro desse aspecto. Tá? Então, mas ele diz uma coisa aqui linda, que é, mas no princípio não foi assim. Ou seja, em Gênesis, na criação, não é assim. Por isso que Malaquias diz que ele odeia o divórcio. Tá? O divórcio não é, na realidade, o divórcio não é a vontade de Deus, nem a respeito do marido, nem a respeito da mulher. O verdadeiro o divórcio, não há verdadeiros motivos para divorciar, porque se um cristão, uma mulher cristã, um homem cristão, eles viverem uma vida biblicamente, ele nunca haverá necessidade de divorciar. Então, esse é o conceito bíblico de Deus para o casamento. Tá? Então, o versículo 9 diz assim: eu vos digo, porém, que qualquer. Aí Jesus pega a palavra, assume a palavra e fala exatamente isso aqui. Aí Jesus assume a postura e diz qual é a linha da academia, da interpretação, da hermenêutica do texto, de Deuteronômio, e diz qual é o ponto de vista. E ele acredita e diz assim: olha, eu vou agora dar o meu ponto de vista. Eu vos digo, vírgula, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, aí sim, tá? E casar com outra, comete adultério. E aqui casar com a repudiada também comete adultério. Então Jesus automaticamente dá o posicionamento. Olha, eu, porém, qualquer que repudiar uma mulher, porque todo mundo repudiava de qualquer forma. Se a mulher cozinhasse mal, fizesse um ovo mal, fizesse uma comida mal feita, se a mulher falasse. Então, para que. Aí Jesus fecha dizendo exatamente com uma linha rabínica: olha, qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, adultério principalmente, tá? E casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Então Jesus daqui já fecha o assunto que nós iremos tratar nessa lição aqui de hoje. Tá bom? Então, os hinos sugeridos é o 176, 213 e o 252 da harpa cristã. Tá bom? Então, a nossa aula de hoje eu fiz questão de falar um pouquinho mais nos textos aqui, porque são textos importantes que, para a compreensão de qualquer aluno, de professor de escola dominical, e esse assunto é importante, porque esta lição ela vai tratar do divórcio de acordo com o contexto bíblico do Antigo e do Novo Testamento. Algo interessante também é que nós vamos tratar o divórcio dentro da questão legal, dentro da lei e dentro da questão moral, tá bom? Então, e hoje vamos tratando esse aspecto, vai ser importante porque você pode dizer assim: mas eu casei, separei, casei de novo, separei, casei de novo, separei, e fala assim: isso é legal, mas isso é moral? Então vamos tratar esses assuntos, tá bom? E finalmente vamos concluir com uma importante reflexão acerca da prática pastoral. Isso vai ser no final da lição. Vamos tratar sobre a prática pastoral com pessoas divorciadas e esse processo que tem sido cada dia mais chega
ao gabinete, chega à casa pastor, chega à sala pastoral, ao gabinete pastoral e etc. Tá? Então vamos tratar esse assunto aqui, vamos tentar expor o divórcio num contexto bíblico, com respeito, com carinho, com amor, com entendimento com quem já passou por isso, tá bom? Eu quero aqui poder pontuar o aspecto legal, o aspecto moral do divórcio, quero refletir com vocês a respeito desse assunto, tá bom? A prática pastoral, ela vai ser muito importante aqui para todos nós aqui na lição. Amém? A introdução dessa nossa lição, comentário bíblico: o divórcio é entendido como um ato por meio o casamento é dissolvido. Então o divórcio ele é um ato por meio que o casamento que foi criado por Deus ele é dissolvido. Nesse aspecto, o divórcio é a dissolução absoluta da aliança conjugal, tendo como resultado a anulação, dos seus efeitos civis. Dependendo da cultura, dos pressupostos religiosos praticados, é a motivação que levou à ruptura do casamento. A prática do divórcio pode permitir os cônjuges a contrair um novo casamento. Então, nosso assunto, a palavra-chave do nosso assunto hoje aqui é divórcio, tá? E exatamente o divórcio ele dissolve o casamento, é a dissolução do casamento criado por Deus. E nessa lição hoje vamos analisar sobre o divórcio no contexto da cultura bíblica contemporânea, tá? Devido à tendência devido a essa tendência contemporânea, tá bom? Essa supervalorização do divórcio, qualquer coisa, se tornando normal, se tornando uma sutileza, sendo banalizado, pessoas se separando por nada, e sendo normal separar e casar, e essas coisas acontecendo até mesmo não só no meio da igreja, dos membros, mas também acontecendo no meio das autoridades, dos pastores, dos missionários, enfim, pessoas que representam a fé, que representam a autoridade. Então, que já atingiu todos os níveis da sociedade. Tá bom? Bom, o divórcio no contexto bíblico, tópico 1. Bom, eu fiz questão na introdução do comentário, poder passar para vocês bastante informação sobre cada texto, até para facilitar um pouquinho e eu ganhar tempo e comentar alguns pontos mais importantes aqui do nosso comentarista. O divórcio no contexto do Antigo Testamento. Então primeira coisa, vamos tratar o divórcio no conceito do Antigo Testamento. Na Antiga Aliança, o plano de Deus para a raça humana é que o casamento fosse monogâmico e vitalício. Isso é o plano de Deus, tá? Monogâmico e vitalício. Isso Gênesis capítulo 1, 27 a 28, Gênesis 2, 25 e 22 e 25. O profeta Malaquias afirmou que Deus odeia o divórcio, em Malaquias 2:16. Contudo, certos casos, o divórcio era previsto em outras aparece como uma permissão aqui em outros textos, como nós até falei anteriormente, aparece como uma permissão no caso de Deuteronômio 24, 1 a 4. Moisés permite pela dureza dos corações, em Deuteronômio 24, 1 e a 4. O texto afirma
que uma das condições para o divórcio era o marido encontrar uma coisa feia na esposa. Então, imagina como que era difícil naquela época, né? Então essa coisa feia aí, por causa das escolas, da interpretação, então ficou assim um pouco difícil de interpretar essa coisa feia que se o homem achasse ela feia, uma coisa feia, ou a nudez, ou algo vergonhoso, aquela mulher lhe tornasse algo vergonhoso, aqui entra algo importante, porque Moisés, para proteger a mulher permite isso acontecer por causa dos homens que faziam isso. Então, automaticamente, se o homem desse essa carta, se não desse a carta de divórcio, a mulher não podia casar. Imagina só. Se casasse sem isso, sem essa documentação, sem essa carta do marido, automaticamente quem casasse com ela estaria em pecado também. Então imagina. Então ela precisava de uma documentação que comprovasse que ela estaria separada, que ela tinha uma carta daquele outro marido. Então o negócio era muito sério, porque se ela fosse considerada em adultério, qual era a lei? A lei tinha que ser apedrejada. Então imagina, eu te dou uma carta de repúdio, você permito o divórcio, mas não dou uma carta, então como é que outra pessoa vai casar? Então naquela época era a lei do apedrejamento, então era muito sério. Então essa lei protegeu muito as mulheres, porque o homem era só ter uma vergonha. O texto não especifica muito esse significado, essa expressão. Então deu margem para as escolas rabínicas interpretar de várias formas. Mas fica claro que após o divórcio a mulher poderia casar-se com outro homem e não era pecado, tá bom? Então não estaria cometendo adultério. Então quero deixar aqui bem claro dentro desse aspecto, porque não era fácil não. Qualquer coisa que aconteceria, o homem dava uma carta de divórcio. Então, imagina quanto que as mulheres não sofriam antigamente. Segundo tópico, o divórcio no contexto do Novo Testamento. O Novo Testamento, já ficou bem claro na minha explicação anterior, e agora vamos entender o conceito no Novo Testamento. No Antigo Testamento houve uma permissão. Tá? E no Novo Testamento, no capítulo 19, mostra que o plano original de Deus é que o casamento dure para toda a vida. Mateus 19, 4. Ele também rejeita todas as outras razões ou motivos dadas pelos fariseus. Então Jesus não aceitou nenhuma justificativa a fim do casamento. Inclusive coisas feias, pode ser coisa, né, citadas na lei de Moisés, ou coisas indecentes de acordo com Jesus, no motivo de justificar o divórcio, tá bom? Então, a não ser, Jesus deixa claro, a expressão de relações sexuais ilícitas, tá bom? Que significa, principalmente no caso do homem, o adultério. Então, aí sim. Agora, por exemplo, para me deixar a infidelidade conjugal seria esse ponto aí preponderante do divórcio, tá bom? Então, mesmo ele, a maioria das pessoas tem uma interpretação errada. Tá? Muitos. Igual na época de Cristo. Igual os rabinos que tinham entendiam que Deuteronômio, a lei, o divórcio era mandamento. Tá? Então, imagina hoje, em pleno século XXI. A mulher joga fogo em você, como é que faz? A mulher trai você, como é que você faz? O homem trai você, como é que você faz? Como é que é tratado isso? Tá? Então, quais são as passagens bíblicas que te dão base para casar,
para o divórcio, e o segundo casamento é sem cometer adultério. Tá bom? Então, essa interpretação é muito importante. Você ter esse entendimento, esse conhecimento sobre este assunto. Tá bom? Então, esse ponto importante aqui da disciplina, ampliando o conhecimento. Ó. A vontade de Deus para o casamento. A vontade de Deus para o casamento é que ele seja vitalício e cada cônjuge seja único até a morte que separe. Tá? Neste particular, Jesus cita a exceção, a saber, a prostituição, que é a porneia, a pornografia. Aí eu solicito que você... nós já falamos 3 aulas e eu convido você para assistir as aulas anteriores, tá bom? Que falamos bastante, foi muito importante. Falamos sobre... A primeira aula foi muito importante, a segunda aula foi muito importante, a terceira aula foi muito importante, tá bom? Então, convido você aqui, deixa eu aqui verificar aqui, porque as aulas foram especiais, tá bom? Por exemplo, a primeira aula, as sutilezas de Satanás contra a igreja. A sutileza de Satanás é a banalização da graça, a sutileza da imoralidade sexual, tá bom? Então, é muito importante você estudar essas outras lições e depois fazer um resumo das aulas. Convido você para se aprofundar mais nesse assunto, porque essa lição é uma sequência da lição anterior. Então eu convido você para voltar, tá? Aqui no nosso canal eu tenho uma playlist e você pode estudar esses assuntos com mais tranquilidade, com mais tempo, tá bom? Com a sua Bíblia, sempre com a Bíblia na mão, tá bom? Bíblia é uma caneta, um papel para te ajudar e você desenvolver melhor esse assunto. Esse assunto eu estou aqui tentando com o máximo de cuidado trabalhar aqui esse texto, conversar com vocês sobre esse assunto, porque é muito importante, tá bom? Essa interpretação do texto. Depois que eu entendi essa questão, depois que me tornou mais claro, eu comecei a entender uma coisa, irmãos, alunos, você que estuda comigo, você que estuda, que faz curso de oratória comigo, você que faz o bacharel, que está estudando, que está participando das aulas, que é inscrito no canal, que estuda conosco aqui. Jesus fez questão de fazer uma coisa, ele não falou muito do divórcio, ele falou da importância do casamento. É isso que está faltando, tá bom? Precisamos falar mais da importância do casamento, tá bom? Sinopse 1. O divórcio está presente tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Tá? Então, tanto no Novo tanto no Novo quanto no Antigo Testamento, o divórcio está presente. Bom, então, partindo desse princípio aqui, irmãos, dentro dessa contextualização do divórcio de Mateus capítulo 19, eu tentei ser o máximo positivo com vocês, com respeito de cada palavra, de cada texto, para facilitar essa questão do divórcio, tá bom? Mas só que para mim, Mateus 19 teve um papel muito importante no primeiro século, até hoje. Jesus discutiu essa questão no Sermão do Monte, em Mateus 5, 31, 32. Agora ele reapareceu em Mateus 19, 3, 9, e conflitou, se originou a partir da interpretação de Deuteronômio 24, 1. Quando o homem tomar uma mulher, se casar com ela, então ele será... ele não se acha, ou seja, quando ele tomar uma mulher e casar com ela,
Então ele será que, se não achar graça aos seus olhos nela, e ele não achar, e ela achar ela feia, e ela achar, ele não vai poder repudiá-la, tá bom? Ele vai ter que, independente que ele achar feia ou que for, só vai poder ter essa carta de divórcio se for por pecados sexuais, por adultério, por porneia, tá? Então isso que fica permitido, tá bom? Então vamos tratar esse assunto aqui sobre a sutileza da moralidade, da normalização do divórcio. Deixa eu colocar aqui esse verde aqui pra gente, tá? A sutileza, no segundo tópico, sutileza da normalização. Então, hoje, quando se fala nessa questão da normalização do divórcio, essa questão é o aspecto legal, né? O divórcio no seu aspecto legal. A legislação brasileira já foi muito mais rígida a respeito do divórcio, né? Contudo, nas últimas décadas, em razão que justificam, o divórcio pode ser várias. Por exemplo, a partir da Constituição de 1988, passou a ser permitida divorciar e casar quantas vezes precisar, ou for necessário, né? Tem pessoas aí que já casaram 10 vezes, casam. Mas a nossa cultura, ela é muito... Veio de Portugal, né? Então, na nossa cultura, herdamos muito isso do catolicismo, né? Então, pode observar que não existe muito tempo que isso aqui entrou em evidência. Passou a ser permitido o divórcio. Então, a Igreja Católica tem um entendimento totalmente focado na criação, na criação que Deus uniu o casamento, e não era brincadeira não, viu? Eu lembro-me, na realidade, quando entrou em evidência, a igreja que não aceitava, que trabalhava o divórcio, que sabe que era um regimento forte, foi difícil. A igreja evangélica, com um aspecto similar, ela não sofria tanto, mas começou a sofrer e se tornar muito normal por causa da lei. Normalizou, né? Então hoje, eu vou ser sincero para você, eu trabalho com família há muitos anos. Quando eu vejo alguém, eu fico feliz quando alguém dá certo no casamento, né? Porque a gente já tem aí uma perspectiva de experiência, de se não seguir os princípios bíblicos, o divórcio se torna se torna sempre o primeiro. Não, briguei, não tô bem, tô desempregado, então se torna já um meio da separação. Então, a nossa geração está muito cristal, muito genérica. Tudo vamos justificar com divórcio. Além do aspecto legal do divórcio, como cristãos, necessitamos saber dos aspectos moral. Para um descrente, qualquer razão ou motivo justifica a prática do divórcio e também um novo casamento. Deuteronômio capítulo 24, 1, 4. Mas o cristão deve perguntar se isso é moral, gente, né? Então, se isso é moral, o Estado garante o meu aspecto legal, contudo as escrituras definem o aspecto moral? Se eu me separar 10 vezes e casar 10 vezes, a Bíblia vai entender que isso é moral? Trocar de esposa por uma mais jovem, trocar de esposa pela mais rica, trocar de marido pelo mais jovem, trocar de marido pelo mais rico. Então, alguns se divorciam
mas nunca deveriam ter feito, tá? Porque se conhecesse o casamento, gente, se conhecesse como que funciona, tá? Conhecesse como é difícil, os traumas dos separados, o trauma dos divorciados, as mágoas dos divorciados, a mágoa dos separados, o amor que fica com uns, o ódio que fica em outros, a falta de perdão, entendeu? Aí leva para o segundo casamento essas coisas. Sinopse 2. O divórcio se dá na esfera legal e, ao mesmo tempo, na esfera moral. Olha, a lei permite muitas coisas, gente. Mas se a lei permitir algo acontecer e aquilo for pecado, a lei pode dizer, permitir, mas e se o texto sagrado disser que não é? Será se você não vai preferir abraçar sempre, às vezes, o divórcio na esfera legal, não na esfera moral, bíblica? Tá? Então, não é fácil para quem já passou por isso, para você que está passando por isso, para você que talvez está me assistindo agora e passou por isso, é uma mulher, é um homem que passou pelo divórcio e está com trauma e não quer mais casar porque você não quer levar os seus traumas, as suas dificuldades para esse próximo casamento. E você já está no seu segundo casamento por causa de adultério, por causa de uma coisa ou outra, um assunto ou outro, mas você também está começando a sentir os mesmos problemas. Tá? Isso é muito sério. Auxílio bibliológico. A interpretação de Cristo, ele colocou claramente a favor, né? A favor da estrita interpretação de Deuteronômio 24:1. Ele só permite uma razão para o divórcio, exceto por causa da prostituição. Esta cláusula é acrescentada e ocorre em Mateus capítulo 19 e em 19:10 e em Mateus 5:32. Tá bom? Bom, isso aqui é muito importante, gente. Agora, nosso terceiro tópico e último da nossa lição de hoje, vamos falar sobre essa questão pastoral, essa prática, o divórcio e a prática pastoral, como é importante conversar. Gente, eu falei anteriormente aqui, eu ministro palestra há muitos anos para família, para casais, eu realizo encontros e eu vou ser sincero para você, nunca na minha vida eu tenho conversado com pessoas sobre esta questão, tanto sobre este assunto, aconselhado, dialogado, conversado com pessoas, com pastores, com membros, com irmãos, sobre essa prática pastoral que você precisa entender, conhecer, ter a informação concreta sobre o assunto para que você não tenha problemas futuros. Tá bom? A pessoa do divorciado, tá? É uma pessoa e como tal deve ser vista, tá bom? Como uma pessoa que passou por um processo de divórcio e sabe que é traumático, como aqui eu já falei anteriormente, e sentimento de rejeição, medo, de abandono, e às vezes continuam presentes na vida da pessoa e muitos deles passam por uma separação e entram num estado de depressão muito grande, alienação, passam a ter problemas de alienação parental e tantos outros problemas judiciais. Isso carrega a vida inteira, problemas com os filhos, problemas com tantas coisas, com droga, e tantas coisas vêm. E o pastor precisa de um know-how, de uma experiência para poder aconselhar, encaminhar, tá? E depois encaminhar, fazer acompanhamento para pessoas mais especializadas, como psicólogos, tá bom? Até mesmo fazer terapias de acompanhamento, tá bom?
E isso não pode ser negligenciado, porque essa ruptura, essa separação não é fácil para ninguém. Muitos não conseguem, outros morrem, outros se suicidam. Tá? Muitas coisas acontecem nesse momento. Então, para você que é pastor, para você que é obreiro, para você que é professor, entenda uma coisa. Esse tipo de assunto deve ser procurado um pastor, depois o pastor faz a primeira orientação, atendimento, orienta para as pessoas procurarem especialistas na área psicológica, psicólogos, se precisar de terapia, fazer terapia, se precisar de psiquiatras, procurar psiquiatras para serem assessorados nessa questão, tá bom? O divórcio como cristão. Outra coisa acerca de quem passou por um processo de divórcio diz respeito à sua condição de membro da igreja. Talvez seja um dos principais desafios pastorais da atualidade. É isso mesmo, os pastores são desafiados dia a dia a tratar com essa questão, gente, que é o caso do divórcio, que se multiplica gradativamente de uma forma gigantesca na igreja. Então, estamos sofrendo ataques iminentes, estamos sofrendo ataques e as pessoas estão cedendo ao divórcio. Sinopse 3 nos diz: é preciso cuidar das pessoas divorciadas, dando-lhes auxílios espirituais e psicológicos. Você que está me ouvindo aqui agora, que está me assistindo, que não tem essa experiência, não julgue essa pessoa. Faça o que Jesus fez. Trouxeram uma mulher que foi pega em adultério e Jesus faz uma pergunta: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Isso aí em todo mundo. Daqui a pouco não tinha mais ninguém e Jesus falou: olha, eu também não te condeno. Estamos vivendo época de condenações e olha que a lei, lembra na introdução da aula de hoje? A lei diz que se for pego em adultério, os dois morrem. É apedrejado o homem e a mulher. Quando trouxeram, levaram só a mulher para Jesus. Está pensando que, pessoal, não era brincadeira não, queria pregar Jesus de qualquer forma sobre a questão do adultério. Mas cadê? Eu também não te perdoo, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Então, é preciso você cuidar das pessoas divorciadas, dando auxílio, orientando, orando, tá bom? Cuidando, dando atenção e orientações psicológicas. Bom, chegamos ao final da nossa aula de hoje, a nossa conclusão de hoje. Vimos nessa lição que o divórcio sobre a perspectiva de diferentes culturas e diferentes contextos. Observamos que na atualidade há uma tendência entre os cristãos de enxergar o divórcio como normalidade. E não existe normalidade. Essa é uma postura perigosa e bem arriscada e pecaminosa. Isso porque as escrituras contêm princípios e preceitos que moldam os relacionamentos humanos. O casamento é uma instituição divina, tá? E reflete o ideal de Deus. Portanto, devido à nossa condição de pecadores, o divórcio deve ser visto como anormalidade neste ideal divino. Revisando o conteúdo, aqui no plano, qual é o plano de Deus na antiga aliança em relação ao casamento? Resposta número 1. Antiga aliança, o plano de Deus para a raça humana é que o casamento fosse monogâmico e vitalício. Gênesis 1, 27, 28 e 2, 22, 25. Então, no plano da antiga aliança é monogâmico, tá? E vitalício. Qual é o plano original de Deus para o casamento em Mateus 19? Qual é o plano original? Tá? O plano original no texto de Mateus, capítulo 19, Jesus mostra que o plano original de Deus é o casamento que dure para toda a vida. Mateus 19, 4 e 6. Quais são os dois aspectos do divórcio tratados na lição? A questão legal
e a questão moral. Bom, lembra que nós falamos sobre, será se eu posso me separar 10 vezes? É legal, a lei permite, mas isso é moral perante as Escrituras? Quais os 2 aspectos do divórcio que envolvem a prática pastoral? A pessoa divorciada, tá? E o divorciado como cristão. O que as Escrituras contêm a respeito dos relacionamentos? As Escrituras contêm princípios e preceitos que moldam os relacionamentos humanos. Tá bom? Então, aqui nós temos o vocabulário em relação à alienação parental, que é um processo que a criança ou adolescente é induzida mediante a diferentes formas de estratégias de atuação. Destruir os seus vínculos afetivos com um dos genitores, pai ou mãe. Tá bom? A próxima lição, do dia 31, vamos tratar, que é a lição 5, do dia 31 de julho, vamos tratar sobre a sutileza do materialismo e do ateísmo. Essa lição vai ser muito bacana e eu convido você para estar comigo. Tá bom? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua vida de uma forma toda rica e especial. Você que deseja, você que é casado, você que é novo no casamento, você que pretende casar, então que quer aprender mais um pouco sobre relacionamento, conheça o meu site, meu site teologiaalcancetodos.com.br e o meu canal no YouTube, Lenilberto Miranda, e você vai encontrar muitas palestras para a família, para casais, que vão lhe ajudar muito. Eu ministro palestra para casais há muitos anos e essas palestras têm ajudado muitas pessoas em todo o Brasil e pode lhe ajudar também. Então entre lá no meu canal, Lenilberto Miranda, vai te ajudar muito. E você que deseja estudar a palavra de Deus, se aprofundar mais comigo e aprender a Bíblia comigo, acesse já o meu site, Teologia ao Alcance de Todos, e venha estudar a Bíblia comigo, fazer um curso básico, médio, bacharel, livre em Teologia no CETAT, que é o Seminário de Teologia ao Alcance de Todos. Acesse o nosso site, tá bom? Em algum lugar aqui vai ter as informações para você, ó, tem endereço aqui embaixo, você pode entrar em contato. Tá bom? Temos promoções do nosso curso Bacharel Livre em Teologia e vem estudar a Palavra de Deus comigo e será uma satisfação poder estarmos juntos, tá bom? Espero você na próxima aula e vai ser uma bênção aqui no nosso canal no YouTube. Deus abençoe. Você que quer aprender a palavra de Deus nesse momento que nós estamos vivendo, então nós temos um curso especial para você, um curso avançado para você estudar. Você que deseja mais informações ou estudar teologia comigo, que vai te direcionar para o nosso site Teologia ao Alcance de Todos, que é esse aqui, que está aqui, vai te direcionar para esse site aqui. Aqui você vai entrar na plataforma Central do Aluno. Na Central do Aluno, você vai no primeiro módulo que tem lá, que é o módulo para alunos iniciantes ou alunos e visitantes. Quem está visitando, clique lá que você tenha lá acesso ao primeiro módulo. Você vai ver como funciona todo o nosso primeiro módulo, que também é gratuito para você começar e já sentir um gosto de entender mais a palavra de Deus. Quero poder ajudar você a entender mais a palavra de Deus. Muito obrigado, Deus te abençoe e te espero lá. Mais informações, acesse já teologiaalcancetodos.com.br. CETAT, Seminário de Teologia ao Alcance de Todos, transformando pessoas simples em extraordinárias. Espero você.